Boa noite, Brasil. Boa noite, Ceará, Fortaleza. Hoje não tem mais fronteiras, né? Com o advento da internet, da rede social, a gente fala para o mundo. E hoje nós estamos aqui no Consciência Cidadã, que é a nossa página, e agradecendo aqui já a presença da doutora Miriam Gimenez, tá? Eu peço desculpa também por ter escrito o nome dela com um X, que é Gimenez, né? É cearense, uma guerreira, um exemplo de mulher, conhecedora da parte de judiciário. Ela está aqui para esclarecer tudo sobre o projeto da contagem pública de votos. Temos também a presença aqui do capitão Pedro Helder, um capitão do Exército Brasileiro, hoje na reserva, mas alguém que também ilustra muito bem o retrato de um cearense, né? Uma pessoa politizada, uma pessoa de conhecimento, graduado aí em N formações, né? Mas a formação principal dele é justamente as fileiras do Exército Brasileiro. Então, vou passar a palavra para a doutora Mira para fazer a apresentação inicial, em seguida, capitão Helder, e vamos dar início aí o bate-papo aí com o nosso povo cearense, do Ceará para o mundo, né? Com a palavra, doutora Miriam. Muito obrigada Ricardo e capitão Helder, pela oportunidade de estarmos conversando com o cearense, e como o cearense é do mundo, né? O cearense está no mundo, então nós estamos também, conversamos também além do Ceará, mas estou aqui nesta semana, participar de alguns eventos e também para estar na praia, voltar a sentir o ventinho do Ceará e toda a nossa vasta cultura, né? Então, é um prazer estar aqui, é um prazer conversar com vocês, é um prazer falar sobre o assunto também, né? Que, embora seja complexo, já chegou a nossa compreensão. E o cearense, como é um povo bem esperto, né? Já percebeu que nós precisamos lutar por isso, lutar por contagem pública dos votos. É por aqui mesmo. Pedro Helder. Olha, boa noite a todos os internautas, a vocês que estão nos ouvindo. Dizer da satisfação enorme que é participar dessa live com esse empresário Ricardo Freitas, com a procuradora federal, a doutora Gimenez, esposa do procurador também, doutor Gimenez, né? Ele que fez um pronunciamento uma vez a respeito do voto impresso, e que esse pronunciamento ganhou o mundo tanto pela eloquência como pelo conhecimento de causa que ele tem e pela necessidade da gente ver a política de forma transparente, que o eleitor possa saber onde ele depositou o voto dele. Ele ilustra muito bem, no caso do vídeo, que ele diz que é como se eu fosse uma eleição de condomínio e o síndico entrasse com os votos debaixo do braço, dentro do apartamento dele, depois voltasse e dissesse, quem venceu foi fulano de tal. Uma ilustração belíssima, uma argumentação formidável, um cara que tem um dom da palavra, uma excelente formação, no caso também a doutora Gimenez, que é procuradora federal, e nós estamos aqui para acompanhar e pedir para que as pessoas se sensibilizem, que corram atrás dos nossos direitos. É um direito que nós temos de saber para onde foi o nosso voto. É como ele diz, o voto é um ato público, é um ato administrativo. Então, tem que ser prestado conta daquele ato. E nós somos da teoria de que a eleição ela tem que ter transparência. E da forma que está sendo executada, essa transparência ficou para trás. Parabéns para ele, para o procurador, para a senhora, para o Ricardo Freitas, e nós estamos aqui na luta, é uma luta incansável por um país melhor. Pois é, eu quero mandar um abraço desde já, a nível nacional, a galera da contagem pública dos votos, né? Rubilar, que é uma pessoa que a gente admira, a gente escuta bastante aí nas noites, aí, nas reuniões, tá? Eu queria me antecipar um pouco antes da fala da doutora Miriam, para falar um pouco sobre alguns detalhes da contagem pública dos votos, né?
que agora em dezembro nós tivemos a votação lá na CCJ, em Brasília, e a gente se deparou com comentários de parlamentares, independente de ideologia, sem conhecimento sobre a contagem pública dos votos. Eu ouvi parlamentares, doutora Miriam, falando em auditar votos. Quem audita votos é uma empresa contratada. E quem é que contrata essa empresa? E isso aí já passou pela análise do Supremo também, se eu não me engano, foi visto como inconstitucional isso aí. Ninguém fala mais em auditar votos. Eu quero que a senhora fale bastante aí para massificar na cabeça da nossa gente sobre a materialidade, sobre a publicidade, sobre o efeito que essa conquista vai trazer nas nossas eleições. Eu vou passar a palavra para a doutora Miriam e nós seremos ouvidos aí um determinado tempo, porque tem muito o que falar. É com a senhora, doutora. Sim, nós começamos essa luta porque nós percebemos que quando nós digitávamos o número do nosso candidato e aparecia ali a tela, logo em seguida a gente digita mais o confirme, que é uma outra tecla, e nada acontece. Nós não vemos o que foi registrado, nós não sabemos para quem foi registrado o voto. Nós apertamos a tecla e pronto, só isso. Quer dizer, então, que o voto que estava na minha mente, só eu sei, só eu posso saber para quem eu pensei o meu voto, foi transferido? Para quem foi transferido, já que eu não pude conferir, né? É uma dúvida muito elementar, mas que nós demoramos um tempão para fazer os juízos adequados, né? Tá certo que o pessoal do PDT trabalhava esse tema já desde o início. O Amilcar Brunazzo, o Pedro Rezende, a Maria Cortiz, tinha uma galera que trabalhava esse tema desde 2000, desde a época do Brizola. Então, eles já estavam cuidando desse assunto e nós ainda nem tomávamos conhecimento. Quando nós entramos, e quando nós vimos o que aconteceu em 2017, que foi quando o ministro Gilmar Mendes disse que não cumpriria a lei do voto impresso, que estava aprovada desde 2015, aquela derrubada de veto histórica, em que o Congresso Nacional, por mais de 2/3, determinou que se imprimisse o voto. Quando o Gilmar Mendes disse, lá em 2017, que não cumpriria a lei ou cumpriria parceladamente, uma coisa assim, nós, como advogados públicos, ficamos muito chocados com aquilo. Porque um administrador falar que vai cumprir parceladamente uma lei... Então, nós começamos a investigar o tema e aí nós entramos com o Felipe, né, brilhantemente, viu que havia um problema jurídico nesse passar o pensamento para um programa. Havia ali algo não estava batendo, não era possível que o voto saísse direto do pensamento para o programa e isso fosse juridicamente válido. Então, ele descobriu que não é válido. O voto precisa ser direto. O voto não pode ser intermediado pelo programa desta maneira. Passamos, então, a trabalhar o tema desde 2017, assim, só este tema, né? Para que haja uma modificação na lei, que passe a materializar o voto, ou seja, o voto que estava na minha mente precisa tomar um corpo, precisa ganhar um corpo, aí eu preciso ver esse voto, conferir para ver se bate com aquilo que estava no meu pensamento, aí em seguida esse voto vai para uma urna indevassável, ali mesmo na sessão eleitoral, e logo depois do horário de votação, a partir das 17 horas, então é contado publicamente, ali dentro da sessão eleitoral, não sai dali, é um ambiente muito seguro,
tranquilo, o serviço eleitoral põe os servidores, alguns eleitores participam, os fiscais participam, os fiscais dos partidos. Então, há uma festa ali, né, de verificação dos votos, 1 a 1. Então, conta-se 1, mais 1, mais 1, mais 1, uma conta bem simples. Cada sessão eleitoral tem, no máximo, 250, 300 eleitores, então é muito fácil, é só você fazer uma continha aí, olha, 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, até 300, não leva muito tempo, não vai demorar, não. E a urna vai continuar a mesma se o serviço eleitoral quiser. A gente só tem a garantia de que o eleitor foi respeitado, que o pensamento do eleitor foi materializado, foi colocado em corpo, para ele ver e se certificar de que está certo. Em seguida, vai para a urna, indevassável, ninguém mexe, né? E em seguida, ali na própria sessão eleitoral, sem levar para ginásios, como era antes, sem sair da sessão eleitoral, ele é contado ali mesmo. Faz-se a ata, como foi na Venezuela, entrega-se aquela ata assinada por todos, para cada um dos participantes, ou seja, tem várias testemunhas de que aquele voto foi contado ali e deu aquela quantidade naquela sessão eleitoral. E entrega-se tudo para o serviço eleitoral para fazer a totalização. É basicamente isso o serviço que a gente está defendendo. E depois de tudo isso, eu tenho certeza que ninguém vai para frente de quartel, ninguém vai preso, ninguém vai morto, cada um vai dar continuidade à sua vida e mais credibilidade às eleições, tá? Aí a gente pergunta, Ricardo, e isso resolve tudo? Mas é o primeiro passo. Tem corrupção de voto, tem uma política viciada, mas o brasileiro, por mais humilde que ele seja, pelo que ele menos entenda de tecnologia, ele tem que acreditar que o voto dele foi direcionado para aquele candidato que ele escolheu. Então, é isso que a gente quer que aconteça. Eu queria fazer uma pergunta à senhora, doutora Miriam, referente àquela votação lá da CCJ. A maneira que foi aprovado para levar para tramitar nas casas lá, se eu não me engano, vai ser... Eles estão querendo 5% de amostragem das urnas, é o que eu entendi. Existe ainda alguma possibilidade de modificar o texto lá do projeto? Nas casas? Sim, na CCJ em dezembro foi o que foi possível aprovar, né? Foi a materialização do voto, tornar o voto um corpo físico para que o eleitor consiga ver, porque ele não consegue ver elétrons, não consegue ler bytes, não é da natureza humana isso, né? Então, ganha um corpo, o eleitor é respeitado no seu ser humano, né? Na sua natureza humana. Mas lá na CCJ a gente conseguiu uma amostragem de 5% das urnas a serem sorteadas depois do horário da eleição, na própria sessão eleitoral, ali de alguma maneira vai ser sorteado, e as urnas sorteadas terão essa contagem pública dos votos. Pode ser quaisquer urnas, né, quaisquer sessões das sessões eleitorais. Então, há uma possibilidade grande de que tenhamos uma amostra. Não é o ideal, nós estamos lutando para que cada voto seja contado, porque nós não temos duas classes de eleitores, é só uma classe, só um tipo de eleitor nós temos. Todos os eleitores são iguais e seus votos valem o mesmo. O meu voto vale o mesmo que do senador, que do seu João da esquina, que, enfim, todos os votos valem a mesma coisa. Então, nós pleiteamos que sejam 100% contados, 100% respeitados. Mas a gente tem que contar com o possível e da forma como foi colocada. Já é um avanço, assim, não como a gente queria, mas enfim, vamos pleitear no plenário que se eleve para 100%, que considere todos os eleitores iguais como são. Pronto, para que aconteça, tenha validade já para as eleições de 2026, então tem que ser aprovado pelo menos um ano antes da eleição, no caso até 6 de outubro.
E quais são as perspectivas para a aprovação do projeto nesse período que ainda resta até 6 de outubro? Vamos lutar para que isso aconteça. Não é assim, não temos nenhuma garantia que isso aconteça, mas como é um processo que não mexe na paridade de armas, ou seja, não prejudica e nem beneficia nenhum candidato de 2026, é neutro, então a gente entende que pode ser aprovado após essa data aí de 5 de outubro. Mas é melhor, como tem esse posicionamento aí de muitos, né, de que toda norma eleitoral deve ser dessa data, então nós vamos pleitear, assim, acelerar o nosso pedido, o nosso trabalho, para que aconteça antes dessa data. Mas se acontecer depois, ainda assim, é possível de ser aplicado em 2026, porque não prejudica e nem beneficia candidatos. Às vezes, doutora, algumas pessoas me perguntam, Ricardo, mas como é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer? Ele disse, olha, tem maneiras de você ajudar, assim, firmemente, com toda força. Você, hoje, para encontrar as páginas dos parlamentares, principalmente aqui do estado do Ceará, os deputados federais aqui, você simplesmente consulta, pesquisa na plataforma e encontra. E de maneira civilizada, educada, respeitosa, você visita a página desses deputados aqui do estado do Ceará e fala sobre o projeto da contagem pública de votos, do envolvimento desse parlamentar, porque ele tem que entender que o parlamentar é um representante do povo. Ele não é uma autoridade que tem que estar sobre esse povo. Ele está lá para falar, já que ele não pode, todos nós não podemos juntamente falar a mesma coisa, então nós unificamos a palavra em uma pessoa que nós escolhemos nessas eleições, que deve ser muito bem escolhida, né, doutora Miriam? O voto tem que ser bem seguro justamente por isso. E essa pessoa falar por nós, resolver por nós, responder por nós e fazer o que realmente é a demanda desse povo, é a necessidade. Então, o que a gente pede que a população, não só cearense, mas o que o povo brasileiro faça a sua parte, deixe de esperar que o outro faça. Então, ele toma a iniciativa, que é o que distingue um ser humano, é a atitude. Então, você não ficar esperando a casa cair sem você nem sair de baixo. É o que a gente pede. E eu queria que o meu amigo Pedro Helder de Oliveira, iguatuense, que esse ano Iguatu, né, foi candidato a prefeito lá na última eleição, né, Helder? E sentiu na pele, né, cara? A renovação, né, que a gente precisa, essa reforma tem que aparecer o mais rápido possível, né? Doutora Miriam, no começo eu vi que eles foram resistentes na questão do voto impresso, porque eles alegavam a questão da logística, muitas despesas. Um país como esse nosso, tão rico, com tanto dinheiro, que nós todo dia vemos a corrupção tomando de conta, eu acho que é uma desculpa que eles não poderiam utilizar. E uma pergunta que eu queria fazer para a senhora era justamente qual país que já está adotando o voto eletrônico impresso para que sirva de referência para o nosso país. Se a senhora conhece o país. Sim, na verdade, só o Brasil adota o voto puramente eletrônico. Apenas o Brasil. O restante do mundo é democrático, né? Nós não trabalhamos com regimes que não tenham democracia, trabalha com o voto materializado, o voto tornado um corpo físico, com a possibilidade do eleitor verificar se eu repito esse conceito, porque ele ainda é novo para algumas pessoas. Então, as pessoas ficam falando, mas o que vocês querem? Qual é o pedido de vocês? Me expliquem isso. Então, o que a gente quer é que o eleitor que não sabe ler bytes,
que não sabe ler elétrons, corrente elétrica, essa que você toma choque, você não consegue ler isso, você não consegue identificar o que é aquilo, e o programa é feito dessa matéria, digamos assim, não é matéria, mas assim, é feito disso, é feito de elétrons, é feito de bytes, então você não consegue ler a linguagem dele. Por isso que a gente insiste nesse conceito. Eu repito só para que fique muito claro, né? Mas o resto do mundo, todo o mundo trabalha com o voto físico, com o voto que o eleitor pode ler com os seus próprios olhos, que ele não precisa de outra pessoa, que ele não depende de outra pessoa. Então, eu repito, o mundo inteiro trabalha com o voto físico. Só o Brasil tem essa gracinha de exigir que o eleitor leia elétrons. Isso precisa ser esclarecido para o povo. O povo acha que no mundo existem outros países que trabalham desse jeito. Não. E eu indago, por que será que o mundo inteiro, depois de fazer uma experiência com a urna eletrônica, com o voto eletrônico, voltou e decidiu materializar o voto, decidiu que não era adequado o voto eletrônico para a pessoa humana do eleitor? Por exemplo, a Alemanha adotou mais ou menos ao mesmo tempo que o Brasil, lá na década de 90, o voto eletrônico. Por quê? Porque naquela época as pessoas entendiam que a máquina era assim, uma coisa muito moderna, era muito bacana, e aí tentaram, mas voltaram atrás e disseram, não, isso não permite que o eleitor confira o seu voto. Então, não está certo. Numa democracia, o eleitor precisa ser o ator principal, precisa ser o agente, precisa ser o protagonista. Nós não podemos retirar isso do eleitor, porque a única participação dele é nesta hora de apresentar seu voto. Então, como que nós tiramos? Pensaram eles, né? O pessoal da corte alemã. E voltou a materializar o voto, voltou ao voto físico. Então, no mundo inteiro, isso não acontece, só no Brasil. E hoje, o Trump falou, até o ministro Alexandre de Moraes referenciou no julgamento, ele disse assim, o Trump elogiou o nosso sistema. Mas qual parte do sistema que Trump elogiou? Só a parte de identificação do eleitor. Não, eles não adotam, e o Trump não adotará, ele disse lá no pronunciamento dele, que não adotará voto eletrônico. Lá o voto é físico, materializado, respeito ao eleitor, lá nos Estados Unidos, na Alemanha, em Israel. Israel é um país tecnologicamente muito avançado, ninguém duvida disso, mas o voto é físico. Tem corpo. O eleitor em Israel é respeitado. O eleitor de Israel, tal como o eleitor do Brasil, não consegue ler a linguagem de máquina. Por isso é que o eleitor lá tem o voto físico. E por isso, nós, eleitores do Brasil, estamos pleiteando que o nosso voto seja feito igual no mundo inteiro. Nós, brasileiros, não somos um povo, um ser humano diferente do resto do mundo. Nós não somos diferentes, mas que lê programa diferentemente dos israelitas ou dos americanos do norte ou dos alemães, ou do resto do mundo, da Argentina também, todos. Todos usam voto físico para respeitar o eleitor. Pois é, então o eleitor tem que se respeitar também e tem que ir para essa luta. Porque a gente vê a doutora Miriam, o doutor Felipe, a gente vê a Maria Viana, essa turma do Ceará, o pessoal... É o Brasil inteiro mobilizado para essa mudança. Por que que não todos os brasileiros? Então é o que a gente chama, não é para a luta. E quando a gente fala em luta, a gente não fala em luta armada, né, Helder? A nossa época de verde oliva já passou faz tempo. A nossa luta hoje é luta de conhecimento, troca de ideias, é melhor, evolução.
Então, mais uma vez, eu chamo o nosso povo, em particular aqui do Ceará, a se envolver nessa luta, a propagar essa notícia. Essa live aqui ela vai rodar todos os grupos desse país, pode ter certeza, tá? A vinda da doutora Miriam aqui foi mais uma injeção de energia de Fortaleza para mais Fortaleza, né? Então, eu acredito muito nessa mudança, começando pelo primeiro passo, que é a contagem pública dos votos. Eu vejo guerreiros aí, né, Helder? A gente conhece bastante gente que doando um pouco dessa fibra que ele tem aí no seu veio, vai ajudar muito, vai trazer grandes mudanças, vai inovar bastante. E eu sou sincero, se não acontecer a contagem pública de votos, a luta não vai parar, tudo bem, mas eu vou ficar muito triste, muito desanimado, muito cabisbaixo, porque é a primeira conquista que os nossos parlamentares. A doutora Miriam ali nos corredores do Congresso ali já está afundando aquilo ali, de tanto andar por lá, né, doutora Miriam? Eu sempre vejo visitando os gabinetes lá dos parlamentares, trocando ideia com aquela turma, assessores. E eu garanto que o final do dia é cansativo, mas é uma guerreira que a gente admira muito. Eu converso sempre com a Isabel, com a Maria Viana, que são fãs da doutora Miriam aqui no estado do Ceará, e a gente está nessa luta. E vai ter um encontro amanhã também, né, doutora Miriam? A Maria está organizando aí, e a partir das 19 horas, né, ela está colocando o endereço aí para todos participarem. Vagas limitadas, né, que não é todo dia que a gente tem uma doutora Miriam para ouvir, e a gente convida a turma a estar presente lá. Helder, mais alguma pergunta para a doutora Miriam? Vamos tirar as dúvidas, que a nossa dúvida é a dúvida de todos, né? Não, a doutora Miriam, ela tem se dedicado muito, juntamente com a equipe e pessoas que querem uma transparência, né? Por que não você dobrar os meios, né? Você tem um voto eletrônico e por que o cara relutar tanto em ter um voto impresso? Se traria mais segurança para o processo. Então, eu acredito que a senhora enfrenta muitas dificuldades, porque não é fácil quando você quer a coisa correta no nosso país. Todos nós que queremos e sonhamos num país melhor, nós pagamos um preço. Eu acredito que a senhora tem pagado um preço alto por insistir numa coisa que é importante para o país, mas que as próprias autoridades elas não têm compromisso com o povo. E eu agradeço o seu empenho, agradeço ao Ricardo Freitas, a todas as pessoas que estão lutando pelo voto impresso. Faça igual o Ricardo Freitas. Se não tiver o voto impresso, a gente vai ficar muito triste, a gente não vai ter uma eleição confiável, a gente não vai acreditar que as eleições foram com transparências, foram com correção, e você não sabe para onde foi seu voto, que é a grande questão aqui na nossa live. Desejo boa sorte para a senhora. Eu acho que esse assunto já está bastante batido. A imprensa já falou muito e vai falar muito mais. Cada vez que se aproximar das eleições, nós vamos intensificar falando desse assunto, porque a gente não quer ter uma eleição que tenha dúvidas de que aquele candidato realmente foi eleito. E um voto impresso é uma maneira que nós temos de confirmar a eleição do candidato. Tudo de bom para a senhora. Obrigado pela live, por ter vindo aqui prestigiar o Ricardo Freitas. Eu agradeço demais também a oportunidade de conhecer a senhora e desejar aí para o doutor Ximenes, né? Tudo de bom, sucesso na empreitada. E hoje vocês são conhecidos nacionalmente por querer uma coisa que é o sonho de todo brasileiro, que é o voto impresso. Doutora Miriam, eu queria só fazer uma pergunta, não querendo quebrar a linha de raciocínio do Helder, que me veio aqui agora. Eu vejo a gente captando assinaturas, tá? A Maria, a gente coloca aquela mesinha lá na praça, chama lá, e a assinatura é tete a tete, olho no olho, vendo ali, assinando. E muitos questionam por que essa assinatura não poderia ser feita uma coleta digitalmente. Aí eu queria que a senhora esclarecesse aqui o motivo pelo qual essa assinatura tem que ser presencial.
é que a assinatura para projeto de lei, ela tem essa regra, né? A regra de que o eleitor se apresente pessoalmente e faça fisicamente. Ela ainda não foi alterada para contemplar, por exemplo, a assinatura Gov.br. Ainda não foi alterada, mas há uma indicação de que pode sê-lo. A Câmara caminha nesse sentido, mas por enquanto ainda não alterou. É porque há uma regra fixa pela Câmara de que nós precisamos apresentar as assinaturas físicas. E aí a gente atende a regra. Nós somos pessoas que costumam atender às regras, né? E nessa questão da contagem pública dos votos, a gente quer passar pelo legislativo, para o futuro. Nós sempre mencionamos isso, que no nosso pleito é para o futuro, é para respeitar o eleitor e para que não nos seja exigida uma confiança que só é devida a Deus. Nossa confiança não pode ser num nível desse, né? Nós vivemos um Estado democrático e não um Estado religioso, né? Em que tenha por Deus um serviço público. Então, tem esse elemento aí que nós precisamos considerar, né? Mas a assinatura está sendo nos termos que é exigido pela Câmara, que é física. Pronto. Eu estou vendo aqui o público está só elogiando a live, está adorando a live, mas não está chegando perguntas. E a live aqui também ela está à inteira disposição para alguma dúvida de quem está nos assistindo. Pode ficar à vontade, vamos explorar ao máximo a nossa fonte hoje aqui, que é muito rica em conhecimento, tá? Maria Viana, Isabel, Fábio Souza, forte abraço a todos vocês aí, tá? Pois é, doutora Miriam. Então, a situação do Brasil hoje, para que ele realmente traga essa confiança tão buscada pelo brasileiro nas eleições, é a contagem pública dos votos, né? Um projeto simples, né, que ele concentra ali toda assim, uma confiança do nosso povo. Terminou a eleição, o dia da votação, vai para a sessão na presença de um fiscal do povo, fiscal do partido, do serviço eleitoral, faz a contagem pública dos votos, foi mostrado que aqueles votos ali realmente são aqueles, e o resultado está na mão do povo. A eleição é aquela que a gente, se não for meu candidato que ganhou, vou ter que aceitar, porque a realidade é aquela que está sendo demonstrada. E há quase 30 anos a gente vê nessa... não é ilusão, é algo que não existe. Digamos, às vezes diz assim, Ricardo, a gente tem que trazer mais clareza para as nossas eleições, mas se nunca teve, então como é que eu vou clarear uma coisa que nunca teve luz? Então nós teremos o quê? Nós teremos que, a partir de agora, termos uma apuração mais segura. É isso que a gente quer. A gente não quer abolir a urna eletrônica, a gente quer a urna eletrônica, mas a segurança do voto também, aquela materialização, como a senhora falou no início. A gente quer essa materialidade, a gente quer essa publicidade, né? Qual seria o conselho que a doutora Miriam daria ao povo hoje brasileiro, em particular aos seus conterrâneos aqui no estado do Ceará, que nos assiste agora, o que deveria realmente fazer cada brasileirinho nesse momento? Nós, cearenses, somos conhecidos pela cabeça grande, não é? Que é bem inteligente, ou pelo menos as pessoas me chamam de inteligente. No Brasil, quando sabem que eu sou cearense, falam assim, tá justificado, assim, falam elogiando, né? Então, vamos justificar mais uma vez essa nossa... eu perdi a palavra aqui. Esses elogios que nós recebemos, né? E vamos fazer jus a isso e vamos entender o que é o voto, o que é o processo do sufrágio, porque voto não é sufrágio. Vamos entender o que é escrutínio. É tudo língua portuguesa. E o cearense é muito bom de língua portuguesa.
Sempre foi, né? Eu vejo, as pessoas conversam, eu acho muito interessante aqui no Ceará, que as pessoas conversam com uma linguagem elevada, assim, é mais que no resto do Brasil, que nos aguentem os outros, né? Vamos, mas a linguagem aqui é respeitada, as pessoas sabem mais palavras. Eu realmente vejo isso aqui. Eu moro há muitos anos no Mato Grosso do Sul, amo o Mato Grosso do Sul. Um abraço para os meus conterrâneos do Mato Grosso do Sul atuais, né? Que eu sou culturalmente uma sul-mato-grossense, tem até o sotaque, né? Mas o cearense, eu convido o Ceará, o pessoal do Ceará, a usar essa inteligência, né? Essa vontade de aprender, e vamos aprender todos esses conceitos que estão muito misturados. De uma forma geral, a educação deu uma decaída no Brasil inteiro, né? E aí as pessoas se conformam com essa educação de hoje e não lembram que nós já estivemos muito melhor nisso. Saber quais são os conceitos, não deixar se enganar, saber que o eleitor do mundo é tratado de um jeito e nós não podemos nos conformar em ser tratados menos que isso, menos que um eleitor de Israel, menos que um eleitor americano. Não, não. Nós somos eleitores que merecemos o mesmo respeito que essas grandes nações dão para os seus eleitores. E há necessidade de buscar o entendimento e lutar, e ver qual é o caminho correto, é o caminho do legislativo. Então, nós precisamos conversar com os nossos parlamentares. Até o senador Girão está muito conosco. O senador Girão, outro dia, falou assim, olha, converse com o pessoal para unir e fazer uma gestão junto ao Senado, trabalhar junto ao Senado. Eles querem que o povo se aproxime, que o povo participe. O senador Girão me pediu pessoalmente para levar o grupo até lá, porque foi no ano passado, em dezembro, nós estávamos trabalhando lá na Câmara, e ele passou por lá e nos viu trabalhando na Câmara. Aí ele disse assim, olha, traga o pessoal para cá também, porque o Senado também precisa da participação do povo. E aí eu peço a vocês, converse com o pessoal do senador Girão, converse com os deputados daqui, nós temos o Luiz Gastão, que é empresário. Isso, Luiz Gastão. Eu conversei lá a assessoria dele, ele é da Frente Católica, até pedi para ele para entender o assunto mais pormenorizadamente e trabalhar esse tema conosco. Por favor, entre em contato com o Luiz Gastão e os demais também, que o André Fernandes, que vota conosco, na época da votação era a doutora Mayra, né? Mas ele voltou para a Câmara. Enfim, eu sei que aqui tem gente do PDT, né? Que é deputado federal, que pode ser contactado. O PDT, essa luta que nós temos hoje, nós subimos nos ombros do PDT. Nós aproveitamos toda a luta de 20 anos do PDT. Então, esses deputados que hoje estão no PDT podem nos ajudar também. Eu gostaria que vocês falassem com eles, fossem lá e relembrassem a luta de Brizola, que é a nossa luta. Então, tem muito que ser feito, e o cearense tem essa capacidade de articulação e deve utilizar isso em favor de si mesmo, porque esse é um direito que não é só meu, eu não sou a única eleitora do país, todos somos eleitores, né? São 150 milhões. Então, vamos entender, conversar com os nossos parlamentares, colher assinaturas. É importante que você, ao colher assinatura, você toma ciência de todo o projeto, de tudo que a gente está trabalhando. Nós trabalhamos com conceitos do que sejam voto, sufrágio, escrutínio, democracia, e em seguida lá está descrita a forma de trabalhar para tornar esse voto físico,
e respeitar o eleitor e depois contar na própria sessão eleitoral ali para todo mundo ver que foi respeitada mesmo a vontade daqueles eleitores daquela sessão e assim todas do Brasil inteiro. Doutora Miriam, a senhora falou um nome aí, o Luiz Gastão. Luiz Gastão, aqui no estado do Ceará, ele saiu da Fé Comércio para a política. Ele tem uma influência muito grande em todos os sindicatos aqui do estado do Ceará. Então, ele apoiando a contagem pública de votos é uma grande força aqui no estado do Ceará. E também é PDT. Então, é bom a gente bater a porta dele, agendar uma visita e tentar falar com ele aí pessoalmente. Falando de política aí, que a gente nunca deixa de respirar política, que tudo depende da política, infelizmente, né? O que eu sempre falo aqui para essa gente é que a política, a gente não muda ela de cima para baixo, né? Trocando um presidente, trocando um governador, um prefeito, que a política vai mudar. Então, quem tem que mudar é a base dessa pirâmide, tá? É o povo tem que melhorar. Quando cada brasileirinho melhorar um pouquinho, o Brasil se agiganta, porque são 220 milhões de brasileiros. Então, é isso aí, a gente tem que ser melhor. E não transferir responsabilidades para uma geração que ainda nem nasceu. Quer dizer, uma geração chegar algemada, calada, sem vez, sem voz, então nós não vamos transferir essa responsabilidade. Por isso é que o Ricardo, o Helder, a doutora Miriam, a Maria, a Isabel, o Fábio e toda essa galera do bem aí não baixa a guarda e não desiste nunca. Pode vir chumbo. Estamos aqui para reagir, né? E eu não desisto nunca, porque tenho família, tenho filho, vem netinhos aí que eu quero que chegue logo. E eu quero eles andando em um tapete mais aveludado, ele não pisar na estrada que eu pisei, porque tem muita pedra, né? Vai doer o pezinho dele. Doutora Miriam, se a senhora tiver mais algo a falar, seja que seja pertinente aí sobre a contagem pública dos votos, eu lhe dou a inteira autorização agora. Olha, eu estou dando autorização para a doutora Miriam, né? Mas é porque a gente quer ouvir a doutora Miriam e realmente encher nossa cachola de conhecimento aí referente à contagem pública de votos. Sim, nós temos no Senado Federal o PLP 112/2021, que é o Código Eleitoral, que passou na Câmara de forma muito assodada, e agora nós estamos tendo uma certa dificuldade para alterar no Congresso, no Senado. Então, eu gostaria que vocês conversassem com os senadores, claro, o senador Girão está conosco, e que, se a base conversa com o parlamentar, é muito mais fácil para nós, lá em Brasília, abordarmos o assunto, porque o senador ou o deputado já estará, não, a minha base quer assim, então eu vou, né, verificar o que é possível, enfim, cada senador entende de uma maneira, mas é importante que todos os senadores, todos os deputados sejam abordados, independentemente do aspecto político. A nossa luta é pelo eleitor. Todos os eleitores têm a mesma configuração humana. Nenhum lê programa e nenhum é obrigado a confiar num serviço administrativo do Estado. Então, com essa linguagem, eu peço que vocês trabalhem os parlamentares. Então, a gente tem o PLP 112/2021 no Senado, está na CCJ, na semana que vem haverá reunião da CCJ, vamos ver o que é decidido, e na Câmara nós precisamos ir ao plenário, conversar com os deputados do Ceará para que nos apoiem no PL 943/2022 na Câmara. Então, são essas duas frentes no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Por isso, precisamos de todos os parlamentares e de todos os cearenses acordados para lutar por essa mudança legislativa para o futuro. Muito obrigada pela oportunidade aqui. Pronto, eu quero também passar a fala para o Helder com as suas considerações finais. Eu acho que nós já explanamos muito bem aqui o projeto e o material que fica na plataforma vai ser muito divulgado aqui. Esse material aqui vai para o solo lunar também, viu? Porque nós vamos
distribuir muito bem nas mãos do povo cearense todo esse material dessa noite, tá? Helder, eu deixo com você as suas considerações, tá? Olha, Ricardo, foi um assunto muito bom, muito pertinente, um assunto atual, e é como a doutora Miriam Gimenez diz, nós tentarmos falar com os deputados, com os senadores do nosso estado, para que eles possam pautar esses dois PLs, né, tanto na Câmara como no Senado, para que a gente possa ter realmente o nosso voto impresso e o nosso direito respeitado. Uma noite muito boa, muito proveitosa, adquirir mais conhecimento, desejo tudo de bom, tanto para ela como para a equipe dela, para você, Ricardo, que tem sido um combatente incansável nessa luta por um país melhor, por mais democracia e por transparência no nosso voto. Desejo boa sorte para vocês e estamos por aqui, estamos à disposição, viu? Então, eu tenho que agradecer também todos aqueles que ficaram ligadinhos aí na gente, não fizeram perguntas, mas eu tenho certeza que absorveram bastante o conhecimento que foi exposto aqui nessa noite. E convido a todos a participarem dessa luta, dessa caminhada, dessa mudança tão necessária para o nosso Brasil, tá? E é ser melhor, não tem outro caminho. Porque o infinito é o caminho para a gente. Você chega aonde você quiser. Faz a mudança e a tua caminhada vai ficar bem mais gostosa de caminhar, tá? Obrigado, doutora Mira, obrigado, Pedro Helder, obrigado você que nos assistiu e com certeza vai compartilhar esse vídeo aí para todos os seus grupos e plataformas. Forte abraço a todos. Até mais.